O rosto dela estava destruído. Azod certo dia vira um homem levar um coice de um cavalo direto na cara. O sujeito morrera sufocado pelos dentes quebrados e pelo sangue. A situação da menina boneca era ainda pior. Azod olhou para outro lado, mas Durs o segurou pelos cabelos e obrigou-o a se virar. Olhe, seu maldito! Olhe! Foi isso que você fez, garoto. É esse o preço da hesitação. Quando eu digo mate, você mata. Não no dia seguinte, nem 5 dias depois. Você mata no mesmo segundo. Sem hesitação. Sem dúvidas. Sem titubear. Obediência. Entende essa palavra? Eu sou mais experiente. Você não sabe nada. Você não é nada. Você é isso que está na sua frente. Fraqueza. Imundície. Você é o sangue que agora borbulha do nariz dessa menina. Soluços subiram pela garganta de Azod. Ele se debateu e tentou virar as costas, mas as mãos de Durzo pareciam de aço. Não. Olhe. Foi isso que você fez. A culpa é sua. O fracasso é seu. Quem fez isso era para estar morto. Mortos não machucam ninguém. Mortos estão mortos. Não daqui a 5 dias. Mate no mesmo instante em que aceitar o serviço. Entendeu bem? Azod vomitou, mas mesmo assim Durzo continuou segurando seus cabelos, direcionando sua cabeça para que a menina boneca não fosse atingida. Quando terminou, Durzo girou para outro lado e o soltou. Mas Azod tornou a se virar sem nem mesmo limpar a boca. Olhou para a menina boneca. Ela não duraria muito. Cada respiração era um esforço. O sangue empoçava, escorria, pingava e se derramava nos lençóis e no chão. Ficou olhando até o rosto dela sumir, até só ver ângulos e curvas vermelhos onde antes havia aquela face bonita como a de uma boneca. Os traços rubros ficaram brancos feito um ferro em brasa e marcaram com fogo a sua memória. Ele não se mexeu, para que as cicatrizes na sua mente lhe dessem uma imagem perfeita do que havia feito, para que correspondessem às feridas dela. Durzo não disse uma palavra sequer. Não tinha importância. A única coisa que importava era a menininha coberta de sangue deitada naqueles lençóis cobertos de sangue. Azod sentiu algo dentro de si ruir e o ar sair de seu corpo. Uma parte sua ficou grata, uma parte sua deu vivas ao se sentir esmagado, compactado até se tornar insignificante, até deixar de existir. Era o que ele merecia. Mas então aquilo passou. Ele piscou e percebeu que não havia lágrimas em seus olhos. Ele não seria esmagado. Algo nele se recusava a ser esmagado. Virou-se para Durzo. Se você a salvar, sou seu. Para sempre. Garoto, você não está entendendo. Você já fracassou. Além do mais, ela está morrendo. Não há nada que eu possa fazer. Ela agora não vale nada. Uma menina da rua vale exatamente o que consegue ganhar se prostituindo. Salvar a vida dela não é bondade. Ela não vai lhe agradecer por isso. Eu vou matá-lo, disse Azod. Você já fracassou. Você me deu uma semana. Só 5 dias se passaram. Durzo balançou a cabeça. Pelos anjos da noite. Que seja então. Mas, se aparecer sem provas, eu acabo com você. Azod não respondeu. Já estava indo embora. Ela não iria morrer depressa, mas iria morrer, isso era certo. Durzo não conseguiu evitar de sentir certa raiva profissional. Aquilo foi um trabalho desleixado, cruel.
Com aqueles horríveis ferimentos no rosto, era evidente que a intenção fora deixá-la viva, mas com horrendas cicatrizes que a envergonhariam para sempre. Em vez disso, sua vida se esvaía aos chiados pelo nariz quebrado e cheio de sangue. Não havia o que fazer por ela. Isso logo ficou claro. Já matara os dois grandes que a estavam vigiando depois da carnificina, mas desconfiava que nenhum deles fosse responsável pelos cortes. Ambos pareciam horrorizados demais com o mal para o qual tinham contribuído. Uma parte de Durso que ainda conservava um resquício de decência exigia que ele fosse matar imediatamente o pervertido responsável por aquilo, mas primeiro cuidaria da menina. Ela estava deitada em um catre baixo em um de seus menores esconderijos nas tocas. Ele a havia limpado da melhor maneira que conseguiu. Sabia muito sobre preservar a vida, aprendera isso ao mesmo tempo que aprendera a matar. Era só uma questão de abordar a linha entre a vida e a morte pelo lado oposto. Logo ficou evidente que os ferimentos dela estavam além das suas capacidades. Ela havia sido chutada e sofria de hemorragia interna. Isso a mataria, mesmo que o sangue que estava perdendo pelo rosto não fosse o suficiente. A vida é vazia, disse-lhe a forma imóvel da menina. Não tem valor nem significado. A vida é dor e sofrimento. Eu a estarei poupando se a deixar morrer. Você se tornará um monstro. As pessoas vão rir de você. Apontá-la com o dedo. Estremecer. Você vai entreouvir suas perguntas. Vai reconhecer a pena que elas só manifestam para se sentir bem. Vai ser uma curiosidade, uma aberração. Sua vida agora não vale nada. Ele não tinha escolha. Precisava deixá-la morrer. Não era o mais justo a se fazer, mas era o mais gentil. Não era o mais justo. Esse pensamento, além da feiura e do sangue dela, o corroeram por dentro. Talvez ele precisasse salvá-la. Pelo garoto. Talvez fosse justamente o incentivo que o faria agir. Mama K dizia que Azoten era gentil demais. Quem sabe com aquilo ele aprendesse a agir primeiro, a agir depressa, a matar qualquer um que o ameaçasse. O garoto já tinha esperado demais. Fosse como fosse, era um risco. Ele havia jurado servir a Durso caso ele a salvasse, mas de que serviria para um garoto ter aquele fardo por perto, ela seria um lembrete vivo do seu fracasso. Durso não podia permitir que Azor destruísse a si mesmo por causa de uma menina. Não iria permitir. Os chiados o fizeram se decidir. Não iria matá-la nem era covarde a ponto de fugir e deixá-la morrer sozinha. Certo. Faria o que pudesse para salvá-la. Se ela morresse, não seria culpa sua. Se vivesse, lidaria com Azot. Mas quem diabo poderia salvar a menina? Solon encarava a borra do sexto copo do intragável vinho tinto 7. Qualquer fabricante de vinho honesto da ilha teria tido vergonha de servir aquele lixo, mesmo que fosse para comemorar a entrada na idade adulta de seu sobrinho menos querido. E a borra? Pelo menos metade do copo devia ser de borra. Alguém precisava avisar ao dono da estalagem que aquela bebida não fora feita para envelhecer. Era para ser servida em 1 ano, no máximo. E ao ar livre. Caed não teria suportado. Então ele disse isso ao dono da estalagem. E percebeu, pela expressão do sujeito, que já lhe falara isso. Pelo menos 2 vezes. Bom, que se dane. Estava pagando um bom dinheiro por um vinho ruim e torcendo para, dali a alguns copos, deixar de perceber quão era ruim. Mas não. Cada copo só o deixava um pouco mais irritado com a má qualidade da bebida. Por que alguém atravessaria o grande mar para transportar algo tão ruim? Será que chegavam a lucrar com aquilo? Enquanto punha outra moeda de prata sobre o balcão,
Entendeu que só conseguiam lucrar por causa de bobos como ele, saudosos de casa. Pensar isso o deixou enjoado. Ou talvez tivesse sido o vinho. Algum dia precisaria convencer Lord Gire a investir em vinhos 7. Afundando mais um pouco na cadeira, acenou para pedir outro copo, ignorando os outros poucos clientes e o estalajadeiro entediado. Aquilo era de fato um exercício imperdoável de autocomiseração, do tipo que desejaria apagar de Logan Gire se ele o visse se entregando a uma atitude tão juvenil. Solon tinha viajado tanto, e para quê? Lembrou-se de Dorian, daquele sorrisinho travesso que as garotas nunca se cansavam de admirar. Um reino está nas suas mãos, Solon. E de que me importa cenário? Fica a meio mundo daqui. Eu por acaso disse que o reino era Cenária? De novo aquele maldito sorriso, que então sumira. Solon, você sabe que eu não pediria isso se houvesse outro jeito. Sei sim, responderá Dorian, e seus traços de aristocrata exibiram a mesma dor que um grande senhor talvez sentisse ao mandar seus homens de encontro à morte para cumprir algum objetivo necessário. Solon, ele precisa de você. Suas lembranças foram subitamente interrompidas pelo toque de uma adaga em suas costas. Ele se impertigou com um sobressalto e derramou sobre a mesa o conteúdo do 7º copo. Já chega, amigo, disse uma voz baixa em seu ouvido. Sei o que você é e preciso que venha comigo. Ou? Perguntou Solon, tonto. Quem poderia saber que ele estava ali? Exatamente. Ou, respondeu a pessoa num tom de quem acha graça. Ou o quê? Vai me matar na frente de 5 testemunhas? Ele raramente bebia mais de 2 copos de vinho de uma vez. Estava prejudicado demais para uma situação daquelas. Quem diabo era aquele homem? E dizem que você é inteligente. Se eu sei o que você é e, mesmo assim, o ameaço, acha que não tenho disposição para matá-lo? Solon não teve resposta. E o que me impede? A adaga espetou suas costas. Chega de conversa. Você foi envenenado. Faça o que eu digo e lhe darei o antídoto. Isso responde ao resto das suas perguntas? Na verdade, você vai saber que foi mesmo envenenado porque, a qualquer momento, o seu pescoço e as suas axilas vão começar a coçar. Raiz de Ariamu? Indagou Solon, tentando pensar. Será que aquele homem estava blefando? Por que blefaria? E algumas outras coisinhas. Último aviso. O ombro de Solon começou a coçar. Maldição. Se fosse só Raiz de Ariamu, poderia dar um jeito, mas aquilo. O que quer? Vamos lá para fora. Não se vire nem diga nada. Quase tremendo, Solon caminhou até a porta. O homem tinha dito o que você é, não quem você é, poderia ter sido uma referência ao fato de ele ser 7, mas seu outro comentário obviamente não era. Os 7 podiam ter boa ou má reputação por muitas coisas, mas a inteligência não era uma delas. Mal havia pisado na rua quando sentiu a adaga espetar suas costas outra vez. A mão de alguém sacou uma espada da bainha. Isso não vai ser necessário, disse Solon. Seria sua imaginação ou seu pescoço estava coçando? Só diga o que você quer. O envenenador o fez dar a volta no prédio até onde 2 cavalos aguardavam. Seguiram montados rumo ao sul, depois atravessaram a ponte Vanden. Foram engolidos pelas tocas, e embora Solon não achasse que o homem estivesse fazendo curvas apenas para deixá-lo perdido, logo ficou. Maldição! Por fim, pararam em frente a um pequeno casebre entre tantos outros. Solon desmontou do cavalo com dificuldade e seguiu o homem para dentro. O envenenador usava roupas escuras e uma volumosa capa preta acinzentada com o capuz levantado.
Solon só conseguia ver que ele era alto, atlético e provavelmente magro. O homem meneou a cabeça em direção à porta e Solon entrou. Sentiu o cheiro de sangue na mesma hora. Uma menina pequena estava deitada em uma cama baixa, quase sem respirar, seu rosto era uma massa sanguinolenta. Solon se virou. Ela está morrendo. Não há nada que eu possa fazer. Eu fiz o que pude, disse o homem. Agora faça você o que puder. Separei todos os instrumentos de que precisa. Não sei o que você pensa que sou, mas está enganado. Eu não sou um curandeiro. Se ela morrer, você também morre. Solon sentiu sobre si o peso daqueles olhos. Então o envenenador virou as costas e foi embora. Ele olhou para a porta fechada e sentiu o desespero se erguer como ondas de escuridão. Então se sacudiu. Chega! E daí se estava cansado, ainda bêbado, envenenado, cheio de coceira e nunca tivesse sido grande coisa como curandeiro? Dorian tinha dito que alguém ali precisava dele, não tinha? Então com certeza Solon não podia morrer ainda. A menos, é claro, que o simples fato de fazer logo enfrentar a mãe tivesse sido sua única serventia. Bem, é esse o problema das profecias, não é? Nunca se sabe. Ajoelhou-se ao lado da menina e começou a trabalhar.